14 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 925. A mulher mais forte. Isso é discutível. 2 Autor. O próprio Victor sublinhado Esmano Nuble na voz. Eu recomendo que vós ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site ao entrar na mansão. Victor falou alto. Meninas, temos visitas. De repente, todas aquelas auras dracônicas começaram a vir em direção a Kali e Dunskite. Isso não é nada assustador. Dunskite estava suando frio. Fufufufu, o que foi, professora? Você não consegue lidar com essas pequenas auras? Perguntou Skatashi com um sorriso no rosto. Ela estava realmente gostando da expressão da professora. Dunskite engasgou com o que ouviu de Skatashi. Quando ela ia dizer alguma coisa, as auras de repente se reuniram no mesmo lugar. Os primeiros a chegar, é claro, foram os Fulgers. Ara, essa é a professora dos professores? Perguntou Natasia. Professor do professor? Que título é esse? Perguntou Sasa. Bem, ela treinou Skatashi, que treinou vários outros seres, então chamá-la assim faz sentido, explicou Natasia. Isso faz sentido, pensou Sasa. Você acha? Parece o título de algum filme pornô pervertido, disse Nati. Agora que você disse isso. É verdade. Carmila permaneceu em silêncio enquanto olhava para Kali. Ela é forte. Ela sentiu, satisfeita. Então, mais auras começaram a se aproximar. Dessa vez eram as irmãs Scarlet. Boron. Ujar. Pepper, você destruiu o muro. Gritou Siena. Desculpe. Ainda não consigo me controlar. Pepper resmungou enquanto se levantava do chão e criava buracos com aquele simples gesto. Já, eu não sou tão pesado assim. Porque tudo é tão frágil. Pepper, pare de lutar. Você está destruindo o lugar. Siena falou. Lacus. Me ajude aqui, implorou Pepper. Desculpe. Uma nuvem de fumaça surgiu do buraco, e uma mulher alta apareceu. Ela tinha as mesmas feições das outras. Lacus. Me ajude aqui, implorou Pepper. Lacus apenas suspirou e, com um aceno de mão, a fumaça cobriu o corpo de Pepper, e ela começou a flutuar. Obrigado, Lacus. Use suas asas, Pepper. Ah, certo. As asas de Pepper bateram, e logo ela começou a flutuar. Lacus interrompe a fumaça perto de Pepper. Preste atenção, das 4 irmãs, você foi a que ganhou mais força física. Eu sei, mas é muito difícil. Pepper se sentia como um bebê aprendendo a andar novamente. Ao ver Victor olhando para ela com um sorriso gentil, ela corou um pouco e reclamou, porque tudo é tão frágil. Parece que estou vivendo num mundo de papel. Nem meu mangá eu consigo tocar agora. Bem, pense pelo lado positivo. Pelo menos agora você sabe como Superman se sente. Violet falou enquanto aparecia flutuando. Ao lado dela estavam Agnes Mizuki, Arune e Maria. Você está certa. Pepper pensou enquanto flutuava como se estivesse em gravidade zero. Violet olhou para Kali e um sorriso apareceu em seu rosto. Aquele sorriso parecia conter muitos significados que Kali não conseguia entender, mas ela se sentia muito desconfortável olhando para aqueles olhos violetas. Então Ruby, Aline e uma mulher alta chegaram. Diferente de Jeanne, ela estava contendo sua aura. Ela não estava tão relaxada quanto as outras garotas ainda. Por essa razão, quando Kali viu Velnora, ela abriu os olhos novamente em choque. De novo? O que há de errado com este grupo? Em apenas uma visita, já vi 2 mulheres que podem ser mais fortes do que eu, pensou ela. Mulher mais forte. Esse título era bastante questionável diante de Jeanne e Velnora. O que é isso? Pepper gritou de repente quando foi agarrada por alguém. Nunca mude, Pepper, é sempre divertido ver você. Victor falou enquanto segurava Pepper e acariciava sua cabeça. Pepper corou um pouco, e inconscientemente, sua altura voltou ao que era antes. Ela gostou de ter seu corpo completamente abraçado por Victor daquele jeito. Ela se sentia bastante protegida, mesmo que fosse um dragão com o poder de destruir o mundo. Isso não mudava seus sentimentos. Ela gosta dessa sensação de proteção. Então, ela o abraçou com força e sorriu satisfeita. Ei, tio. Fique. Fique. Ela repetiu várias vezes enquanto cheirava o corpo dele.
Victor apenas ria enquanto acariciava seus cabelos e às vezes tocava seu chifre e suas orelhas ligeiramente pontudas. Toda vez que ele tocava nessas áreas, o corpo de Pepper estremecia levemente. Sienna, Lacus e Ruby reviraram os olhos para a atitude de Pepper. Ela gritava que era madura lá fora, mas na frente de Victor, ela sempre voltava a ser a mesma. Victor, não a estrague tanto, ela precisa crescer. Sienna repreendeu. Está tudo bem, Pepper é perfeita do jeito que ela é. Ei! A atitude de Victor atraiu os olhares invejosos de vários dragões. O sentimento opressivo se tornou ainda mais forte do que antes, fazendo Dunscat soar como um porco esperando para ser abatido. Meninas. Violet ergueu a voz severamente e, como mágica, a sensação passou e as mulheres voltaram a olhar para Kali e Dunscat como se fossem animais raros. Isso não é nada desconfortável. Isso não é nada assustador, pensou Dunscat. Scatash apenas riu da expressão de sua professora. Ela tentava fingir ser nobre e astuta como antes, mas era impossível manter aquela atitude diante de tantos dragões. Victor. Você finalmente chegou. Uma voz melodiosa ecoou ao redor. E só essa voz fez a espinha de Kali e Dunscat arrepiar. Quando olharam na direção da voz, viram uma mulher com longos cabelos negros, usando um vestido preto que deixava suas pernas à mostra, cobertas por uma meia calça preta até a coxa. Seu rosto era muito parecido com o de Victor. Mãe. Victor sorriu gentilmente. Ouvir o que Victor disse fez Kali e Dunscat olharem para Ana ainda mais atentamente. Ana sorriu gentilmente e então disse cordialmente, você nem trouxe um presente, eu queria um sorvete local. No momento seguinte, vários sorvetes começaram a brotar literalmente do nada. Chuva de sorvete, o batiu. Pepe se afastou de Victor e pulou no ar para pegar o sorvete. Desde que ele se tornou um dragão, seu hobby é experimentar todos os tipos de comidas diferentes. Um hobby compartilhado por quase todos os antigos nobres vampiros que só bebiam sangue no passado. Quando Pepper pegou um sorvete de chocolate e começou a lambê-lo, um silêncio se instalou. O sorriso de Ana tremeu e ela quase perdeu seu rosto gentil, mas conseguiu suportar e permaneceu quieta como se nada tivesse acontecido. As órbitas oculares de Dunscat praticamente saltaram dos olhos diante de tal demonstração. Runas. Isso era runas. Runas no sentido mais puro da palavra. Essa mulher está distorcendo a realidade com runas. Ela estava pirando internamente. Ela olhou para Ana com um olhar um tanto obsessivo, o que fez com que a mulher se sentisse um pouco desconfortável. Isso é surpreendente. Mizuki murmurou enquanto pegava o sorvete e o analisava. Ela também tinha habilidades especiais que evoluíram porque ela era uma Onmyoji, mas o que Ana fez foi praticamente distorcer a realidade. Ao experimentar o sorvete, ela viu que o gosto era o mesmo do sorvete que comia quando era humana. Isso não parece ser falso. Que mulher assustadora, pensou Mizuki. Um pensamento que ecoou entre todas as esposas presentes. De fato, Velnora sentiu, enquanto analisava o sorvete com seu traje, mesmo tendo novas características, seu corpo atual não mudou muito, e seu traje era bastante maleável, portanto, ela ainda estava vestida com seu traje tecnológico que expunha todas as curvas de seu corpo. Há uma pequena energia neste sorvete. Será este o poder de controle da realidade dos dragões de sangue? Parece que as runas estão ressoando com esse poder inconscientemente, hein? Pensou Vilnora. O poder é a fonte da energia, e as runas são o código. Dessa forma ela foi capaz de distorcer a realidade. Interessante. Ela nunca pensou que faria esse tipo de descoberta ali. Estava muito feliz por ter escolhido o Victor e confiado nele. Kali estava no mesmo estado que Dunscat. Outra mulher poderosa. Mesmo não tendo tanto poder quanto Velnora e Jeanne, seu poder era bastante problemático. Kali não pôde deixar de olhar para Victor com um novo olhar de respeito. Este homem é excepcional demais para reunir tantos amantes poderosos assim. Preciso da sua ajuda. Ana falou, admitindo sua situação complicada. Ela não podia dizer nada que isso iria acontecer. Era algo muito estranho, e ela esperava controlar isso. Eu percebi. Victor assentiu. Kaguya. Uma mulher saiu das sombras de Victor. Chefe. Você é esperta. Fugiu com o mestre. Roberta apareceu enquanto conversava com Kaguya. Depois Eve, Roberta e Natália também apareceram. Ao ver Victor,
Natalia não perdeu tempo, pulou em sua direção, e um rasgo no espaço aconteceu. No momento seguinte, ela estava o abraçando. Querido. Victor sorri gentilmente e acaricia a cabeça de Natalia. Ele não negaria um abraço de sua amada esposa. Como você está se sentindo? Poderoso. E como se vivêssemos em um mundo frágil. Até o espaço parece frágil agora, ela comentou. É isso que significa ser um dragão. Eu adoro essa sensação. O Mu. Victor assentiu. Kaguya ignorou Roberto e continuou olhando para Victor esperando por pedidos. Ela estava ansiosa para servir. Sentindo esse olhar, Victor disse, mostre o local aos nossos convidados, mas evite as áreas proibidas, e também prepare o contrato que mencionei antes. Voltarei em breve. Sim, mestre. Victor olhou para Violette. Violette, Agnes, vocês sabem o que fazer. Deixe conosco, querida. Violette falou por si mesma e por sua mãe. Então, Victor olhou para Ruby, estalou o dedo e um item apareceu na mão dela. É isso. Um presente que dei para minha filha. Velnora e Aline olharam curiosamente para a arma, e as três mulheres inteligentes estremeceram visivelmente com as capacidades da arma. Você é louco. Como pode dar isso a uma criança? Ruby não pôde deixar de dizer que, com aquela arma, eram basicamente várias armas nucleares de poder destrutivo. Não se preocupe, ela é minha filha, ela é muito capaz. Victor falou com um sorriso. Foi nesse momento que todas as esposas aqui pensaram que quando tivessem uma filha, deveriam educar as crianças, porque Victor iria estragá-las muito. Maridos não devem mimar tanto suas filhas, isso é ruim. A matéria azul apareceu flutuando enquanto falava seriamente. Você acha? Perguntou o Victor. Sim. Vou me controlar. Por algum motivo, não posso confiar em você. A matéria azul falou com um sorriso forçado. Está tudo bem, desde que eles não destruam o planeta. Não. Não está certo. Todas as esposas pensaram. Victor. Ana o chamou. Ela queria resolver aquele problema rápido. Ah, sim. Vamos. Victor falou. Perséfone, você também vem. Victor falou com a deusa do submundo que estava sentada discretamente longe de todos. Ela apontou para si mesma, incrédula, mas quando percebeu que ele estava falando com ela, assentiu e flutuou em sua direção. Onde estão as outras deusas? Atualmente no antigo panteão egípcio. Violette, que estava mais por dentro, falou. Nyx, Este e Gaia foram com eles. Nossa deusa da sorte está por perto, certo? Perguntou o Victor. Sim, ela não vai fugir tão cedo. Bom. Helena, Vaper, Vini e Lili, como está o inferno? Está tudo bem, querida. Não se preocupe, não vamos esquecer da nossa responsabilidade, garantiu Helena. Me avise se precisar de alguma coisa. Eu vou. Helena sorriu. Victor olhou para o dragão fêmea que imitava uma raposa de 10 caudas, Aruna, e o seu Kai. Eles já estão em processo de mudança. Com o meu jeito atual ficou muito mais fácil fazer as coisas. Você se arrepende? De jeito nenhum, querida. Você estava certa. Aruna balançou a cabeça em negação. A raça dos dragões era simplesmente injusta demais, especialmente a raça de Victor. Em vez de precisar treinar seus poderes novamente, seus poderes se fundiram e criaram algo ainda mais aterrorizante, sem mencionar que ela não precisava mais usar o Kyosenjutsu. Ela podia usar diretamente a energia de seu coração de dragão, que era muito mais pura e forte. Sem mencionar que devido à sua conexão com Senjutsu, ela se tornou uma espécie de dragão da natureza que podia usar a energia da árvore do mundo. Sua conexão não era tão profunda quanto a de Victor que tinha Roshana e Amara, mas ela ainda podia usar essa energia melhor do que antes. Eu te disse. Victor sorriu. De qualquer forma, tratem bem os hóspedes. Voltarei em breve. Ok. Explore o início destes dados em sim, querido. Vários sons de confirmação foram ouvidos. Vamos, Anne e Perséfone. Sim. Perséfone falou. Ana assentiu. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 926. Um poder perigoso. Em uma sala grande e privativa, Victor estava sentado no sofá com Perséfone ao lado e Ana na frente. Primeiro,
Vamos testar os limites dos seus poderes e como eles são ativados. Assim, podemos ter uma ideia de como controlá-los. Victor explicou a Ana e então falou em língua dracônica. Sele o espaço até que eu remova o selo. No momento em que ele disse isso, a sala inteira foi selada. Ninguém podia entrar ou sair sem a permissão de Victor. Os olhos de Ana brilharam levemente ao ver a demonstração do uso de runas com seus olhos dracônicos. Embora parecesse igual ao que ela fazia, era completamente diferente. Afinal, era óbvio que Victor tinha mais controle do que ela sobre esse conjunto específico de habilidades. Perséfone, observe atentamente. Como um dragão, isso deve ser uma experiência de aprendizado para você. Ponto sim, Victor. Perséfone falou enquanto fechava os olhos por alguns segundos. No instante seguinte, ela os reabriu, seus olhos começando a brilhar levemente, enquanto se concentrava em usar suas novas habilidades para enxergar mais do que o normal. Esse efeito de brilho só ocorria quando alguém não dominava completamente seus poderes oculares. Se ela fosse proficiente nessa técnica básica, o brilho em seus olhos não apareceria, e eles estariam sempre ativados, como no caso de Victor. Agora, vamos começar. Ana diz a palavra, arma. Arma. Ela falou enquanto inclinava a cabeça, confusa. No momento seguinte, várias facas de cozinha e bonecos parecidos com Victor começaram a aparecer do nada. HMMU? Ana não entendeu por que as facas de cozinha e as bonecas de Victor apareceram. A energia dela não caiu muito. O coração de dragão dela é mais forte que o da maioria, hein? Pensou Victor enquanto olhava para as facas de cozinha no chão e as bonecas à sua imagem. Só com aquela demonstração, ele conseguiu entender quase tudo relacionado ao poder de Ana, mas precisava de ainda mais testes. Bem, ela é sua mãe, Victor. Suas almas são muito parecidas, então, quando ela evoluiu, algumas de suas características predominantes passaram para ela. Roxane falou, não só o coração de dragão dela é mais eficiente, mas posso ver que ela tem uma pequena conexão com o planeta da mesma forma que a Aruna. Amara explicou. Isso significa que ela pode pegar a energia que você emite e transformá-la em energia natural para usar. Victor perguntou enquanto estreitava os olhos ainda mais e olhava profundamente na alma de Ana, apenas para descobrir que Amara estava certa. Não, ela pode usar parte da nossa energia positiva e negativa diretamente. Deve ser por isso que suas runas são tão poderosas. Amara explicou. Adicione a isso a habilidade básica dos dragões verdadeiros de controlar a criação, com runas de dragão sendo sinônimos dos códigos da criação, junto com uma quantidade substancial de talento. Não é de se admirar que ela se acha tão forte que não consegue se controlar. Roxane assentiu. Ana, diga a frase, eu quero uma arma de destruição em massa. Ana hesitou brevemente em dizer isso, afinal, ela estava com um pouco de medo de machucar Victor, mas quando se lembrou de quem era o homem à sua frente, esses medos desapareceram. Seria preciso muito mais do que uma simples arma de destruição em massa para machucar Victor. Eu quero uma arma de destruição em massa. Desta vez, um pouco mais da energia de Ana foi usada. Se a classificássemos como uma porcentagem de 100% de sua energia, apenas 15% foram gastos. Uma despesa que logo começou a ser recuperada graças ao coração de dragão de Ana. No momento em que ela disse essas palavras, vários mísseis, tanques e equipamentos militares começaram a aparecer pela sala, e também um boneco muito realista de Victor, um boneco que parecia mais um golem. Perséfone arregalou os olhos ao contemplar a cena. Com sua visão dracônica, ela pôde ver claramente várias energias se unindo para realizar o desejo de Ana. Em algo tão simples, um processo tão complicado é realizado. Preciso aprender mais. Perséfone olhou ainda mais intensamente para o resultado. Enquanto isso, Victor sentiu os lábios tremerem um pouco ao ver o golem de si mesmo. Que tipo de imagem minha mãe tem de mim na cabeça? Ele balançou a cabeça internamente enquanto suspirava levemente. Querida. Isso é. Roxane ia dizer algo, mas Victor a interrompeu dizendo, sim, eu sei. Os poderes dela são baseados em sua compreensão do mundo. Para ela, armas de destruição em massa são mísseis, tanques e, aparentemente, eu. Por isso, esses itens foram criados na realidade. Isso é perigoso. Ela precisa ter uma imagem exata na cabeça, ou pode criar algo terrível na realidade, disse Amara. Nem quero imaginar se esse poder estivesse nas mãos de um louco. Victor assentiu,
conseguindo imaginar o cenário perfeitamente. Era por isso que os poderes que distorciam a realidade precisavam ser muito controlados, ou algo terrível poderia acontecer. Felizmente, Darling é mais forte que este poder, então nada que ela diga inapropriadamente pode ferir nossa família. Precisamos colocar runas de isolamento como esta por toda a mansão, se possível em todo o planeta. Dessa forma, se ela usar seus poderes inapropriadamente, os efeitos não se espalharão para além do espaço estabelecido, Roshani falou. Victor e Amara concordavam plenamente com ela. Por enquanto, esse poder era aceitável porque, essencialmente falando, Victor tinha o mesmo poder que Ana, e o dele era muito mais poderoso porque ele tinha Amara e Roshani dentro de si para nutrir os efeitos da distorção da realidade. Em seu nível atual de proficiência, enquanto a energia que Victor usasse fosse maior, Ana não seria capaz de anular os efeitos de sua técnica. Um exemplo disso foi que, mesmo que Ana tivesse usado suas habilidades, seus poderes não teriam deixado este espaço isolado por Victor. Explore o início destes dados em N0 Verbim. Continue pensando nas palavras que você quer dizer e continue dizendo-as. Certo. Ana assentiu e então começou a falar algumas palavras aleatórias que vinham da sua cabeça. Bola. Fotos. Fotos. Enquanto isso acontecia, Victor estava ouvindo internamente, mas se você pensar de outra forma, Victor, até que Ana aprenda a controlar esse poder, ela não pode sair do seu lado. Afinal, você é o único forte o suficiente para impedir as consequências do poder dela, Amara falou. Victor e Roshani concordaram com Amara. O talento nato de Ana superava completamente o de todas as outras garotas nesse quesito. Ela só perdia para Victor, e isso porque ele o consumia por dentro. Sem mencionar que ele entendia o sistema e era um deus da mais alta ordem. Victor continha em si todas as energias essenciais para tornar a realidade mais vívida, e por ser o progenitor da raça, com memórias de vários seres ancestrais que ele consumia. Sem mencionar que ele entendia o sistema, e era um deus da mais alta ordem. Se Ana tivesse acesso completo à energia positiva e negativa, se ela tivesse uma divindade relacionada às runas, e se ela entendesse o sistema da mesma forma que Victor, sua distorção da realidade poderia superar até mesmo a de Victor, e a razão para isso era simples. Em termos de RPG, Victor era um personagem com potencial em diversas áreas, enquanto Ana era uma personagem focada exclusivamente em uma área. Consequentemente, toda sua existência se concentraria em aprimorar ainda mais essa área exclusiva. Mas eram muitos e se não fazia sentido pensar nisso agora. Ele precisava trabalhar com o que tinha. Mas esse potencial existe dentro dela. Vamos nutri-la para que ela se torne alguém formidável. Victor sorriu internamente. Ele não desistiria até que ela atingisse seu potencial máximo. Felizmente, ele encontrou um professor competente para ajudar Ana com seus problemas com as runas. Skatashi, Zaladrak e Dunskai devem bastar para lhe ensinar tudo o que ela precisa. Essas três mulheres não apenas ensinariam Ana, como também aprenderiam umas com as outras e se tornariam ainda mais formidáveis, um grupo ao qual Victor definitivamente se juntaria. Está tudo bem, querida. Dunskaita ainda não é nossa aliada completa, Roshani falou, e por aliada completa, ela queria dizer que não era a esposa de Victor. Está tudo bem. Mesmo que ela aprenda algo novo e tente me trair com isso, todo o conhecimento adquirido desde o momento em que entrou na minha casa será apagado da cabeça dela. E mesmo que ela armazene o conhecimento em outro lugar, o contrato garantirá que tudo seja apagado. O contrato que Victor estava oferecendo não era um contrato simples. Era um contrato feito com sua distorção da realidade trabalhando em conjunto com seus poderes da alma. Este contrato vinculava diretamente a alma do indivíduo a tudo o que estava escrito. Se Dunskite quebrar o contrato, consequências terríveis recairão sobre ela. Victor não achou isso cruel. Afinal, era essencial manter tudo em segredo dos outros panteões. A tecnologia que ela aprenderia, as runas que aprenderia, eram algo que não existia em nenhum outro panteão. Pode-se dizer que era algo exclusivo de Victor, e ele faria de tudo para que assim permanecesse. Depois de 30 minutos com Ana falando o que lhe vinha à cabeça, ela estava ficando sem ideias do que dizer. Felizmente, Victor decidiu que era hora de parar. Certo, chega, disse Victor. Ana fechou a boca e suspirou aliviada. Sentia-se bastante cansada, como se todas as reservas do seu corpo estivessem muito baixas.
Ela sugou o ar como um maratonista tentando recuperar o fôlego e, no instante seguinte, todas as criações na sala desapareceram, transformando-se novamente em energia e retornando a seu corpo. Suas reservas de energia, que antes eram muito baixas, voltaram quase à metade. Interessante. Ela consegue reverter o processo inconscientemente e recuperar a energia usada. Eu nem sabia que isso era possível, Roxane falou. Victor assentiu internamente, também surpreso. Quando criava algo, normalmente não o desfazia e recuperava a energia. Ele simplesmente o apagava. Bomba de hidrogênio. Victor falou em língua dracônica, então uma bomba nuclear apareceu acima de sua cabeça, flutuando. Victor concentrou seus sentidos na bomba de hidrogênio e tentou reverter o processo. Após alguns segundos de tentativa, ele finalmente entendeu o que deveria fazer, e lentamente a bomba começou a se desfazer e a energia retornou ao seu corpo. Entendo. Então é isso que significa ser um gênio monstruoso em alguma coisa, hein? Amara falou. Enquanto Ana fazia isso naturalmente, como se estivesse respirando, Victor teve que descobrir o mecanismo por trás disso, para reverter o processo. Essa era a diferença entre um gênio e uma pessoa normal. Embora Victor fosse tudo menos uma pessoa normal, ele também era um gênio monstruoso, como Ana. Afinal, agora que ele descobriu o mecanismo por trás disso, ficou muito mais fácil para ele realizar o processo de reversão. Mas era fato que, se não fosse por Ana, ele não teria descoberto isso. Afinal, para Victor, não fazia diferença. Ele tinha tanta energia que não se importava em desperdiçá-la. Mas o mesmo não era possível para suas esposas. Portanto, essa técnica de reverter o processo da criação seria muito útil para eles. Perséfone, você entendeu? Sim. Eu sei. Ela observava Ana fazer os itens tantas vezes que ela mesma conseguia entender o mecanismo por trás deles. Embora entender e fazer com a mesma eficiência que Ana fosse algo completamente diferente. Ótimo. Victor assentiu satisfeito. E você, Ana? Depois de usar tanto seus poderes, você entendeu? Eu não consegui. Ana falou com o rosto ligeiramente vermelho de vergonha. Será que ela deveria entender alguma coisa? Estava tão concentrada em dizer as coisas e pensando no que dizer que se esqueceu de prestar atenção. Tudo bem, não precisa ficar envergonhada. Afinal, é algo natural. Então é mais difícil de entender. Ana apenas assentiu, mas não disse nada. Vamos começar falando sobre os fundamentos da sua técnica. Primeiro, seus poderes funcionam com base no que você acredita ser fato. Por exemplo, quando eu pedi para você dizer arma, o que apareceu? Uma faca de cozinha, e você? Ela respondeu desconfortavelmente. Sim, isso aconteceu porque no seu subconsciente você acreditava que uma faca de cozinha e eu somos uma arma. Victor, eu. Ana queria tentar se explicar, mas Victor apenas deu de ombros como se não tivesse escolha. Sua percepção não está errada. Eu sou realmente uma arma muito perigosa quando preciso. Não pense muito nisso, não estou chateado. Victor falou em tom neutro. Ana assentiu enquanto mordia o lábio. Ela queria dizer alguma coisa de qualquer maneira, queria dizer que, embora achasse que ele era uma arma, era mais como uma arma de defesa que a mantinha segura. Victor, como alguém que entendia muito bem a mãe, sabia desse pensamento que ela tinha a seu respeito. Por isso, não ficou chateado. Na verdade, ser comparada a uma faca de cozinha era bastante significativa para ela. Afinal, quando queria se defender de alguma coisa, ela sacava a faca de cozinha. Era isso que arma significava para ela. Seu poder é baseado completamente na sua própria percepção. Ele é baseado completamente na maneira como você vê a realidade, com o seu subconsciente influenciando completamente o seu poder. E isso é algo muito perigoso. Perigoso? Sim, você tem o poder de distorcer a realidade com apenas uma palavra baseada na sua percepção. O que terror significa para você? Algo assustador, como um palhaço. Victor apenas balançou a cabeça, negando os pensamentos dela. É melhor demonstrar na prática. Diga a palavra, terror. Terror. Um miasma de algum tipo rapidamente deixou o corpo de Ana e se dirigiu para Victor. O poder de Ana tentou influenciá-lo de alguma forma, mas como ele era mais poderoso que a própria Ana, o poder não pôde fazer nada. Em vez disso, foi para o lado esquerdo de Victor e exibiu uma imagem vívida do corpo morto de Victor.
Ponto que. Você percebeu o que acabou de acontecer? Victor falou com o mesmo tom neutro, mas que continha uma clara seriedade. Meu poder tentou fazer algo com você. Ele tentou. Ela não conseguia pronunciar essas palavras. Quando você disse a palavra terror, a coisa mais aterrorizante do seu subconsciente tentou se tornar realidade. E o que era essa coisa aterrorizante? Minha morte. Anne estremeceu com essas palavras. Como seu poder não foi capaz de me influenciar a tornar suas palavras realidade, ele criou algo como uma ilusão. Victor falou enquanto olhava para seu corpo. Ana entendeu perfeitamente a palavra influência que Victor disse. Era uma maneira simples de dizer que seu poder tentou matá-lo. Você entende quão perigoso é o seu poder? Sim. Ela assentiu, olhando para baixo. E, eu sinto muito. Ela parou de falar quando sentiu seu corpo flutuar em direção a Victor. Victor a colocou em seu colo, acariciou seus longos cabelos negros e tocou levemente seu chifre, que era da mesma cor que o dele. Sentindo essas carícias e o calor de Victor em seu corpo, os sentimentos ruins dentro dela começaram a evaporar lentamente e, sem perceber, a criação que ela fez de Victor morrendo começou a se dissolver em energia e retornar ao seu corpo. Não precisa se desculpar. Algo assim não vai me afetar, afinal, eu sou o mais forte. Eu só quero lhe demonstrar as consequências de usar seu poder para que você possa entendê-lo e controlá-lo. Victor levantou o queixo de Ana e a fez olhar para ele. Você entendeu? MMM. Ela assentiu gentilmente enquanto corava levemente diante da expressão séria do filho. Ótimo. Ele assentiu satisfeito enquanto sorria. Ela corou novamente e encostou a cabeça no peito dele enquanto respirava fundo. Ao fazê-lo, inalou o aroma inebriante de seu progenitor, o que a deixou ainda mais confortável. Consequentemente, ela baixou completamente a guarda e relaxou. A aura do corpo de Ana praticamente explodiu pela sala agora que ela não estava mais se segurando e estava relaxada. Perséfone estremeceu levemente ao sentir uma vontade repentina de falar algumas verdades que ela estava guardando dentro de si. Isso é perigoso. Até eu consigo sentir esses efeitos, e eu nem estou no mundo real, Amara falou. Sua habilidade de fazer as pessoas serem honestas ficou ainda mais forte. Ninguém pode esconder nada dela se ela quiser saber. Provavelmente, apenas Victor e Velnorá podem resistir a esse poder em nossa facção, Roxane falou. De agora em diante, quero você comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até que você consiga controlar este poder, você deve permanecer ao meu lado. Entendeu? MMM. Ela sentiu. Ela não era contra minhas 3 esposas são lindas vampiras capítulo 927, Amara e Roxane. O mundo interior de Victor. Roxane, você viu o que Victor disse sobre Ana? Sim, eu vi. O que você acha? Bem. Roxane olhou para aquele horror cósmico à distância. Você acha que alguém consegue superar isso? Amara permaneceu em silêncio. Como seres profundamente ligados à alma de Victor, ela sabia muito bem o quão assustador isso era. É improvável que alguém supere isso. Em termos muito resumidos, trata-se de uma entidade pura de caos tomando forma, algo completamente fora do escopo da criação. Como eu pensei. Roxane assentiu, o silêncio de Amara foi toda a resposta que ela precisava. Ana pode ser talentosa e ter muito potencial porque é mãe de Victor, mas esse potencial é muito limitado a apenas um escopo de possibilidades. Se a situação. E se? Darling imaginou o que aconteceria, ela realmente se tornaria muito poderosa, mas duvido muito que alguém supere Victor em alguma coisa. A partir do momento em que ele se tornou um deus, algo mudou nele. Algo profundo, algo que faz Victor ser quem ele é. Se não fosse por isso, eu duvidaria que algo assim existisse. Roxane disse que, como uma mulher profundamente conectada a Victor, ela era mais sensível às suas mudanças internas, muito mais do que a própria Amara, que é apenas uma novata. Então, mesmo que Ana atinja seu potencial máximo, duvido que isso possa afetar Victor. Afinal, quando ela atingir esse potencial, Victor estará mais forte, não é? Amara falou. Correto. Roxane assentiu e então disse, siga-me. Roxane desaparece e reaparece de um lugar mais profundo na alma de Victor. Amara aparece logo em seguida e pergunta, onde estamos? No lugar onde estão os poderes extras de Darling. Poderes extras.
Amara engasgou enquanto olhava para o ambiente que estava repleto de energias diferentes. Poderes de seres que ele consumiu, mas nunca usou até este momento. Este lugar apareceu quando ele se tornou um deus. Tudo isso? Você está dizendo que tudo isso é um poder diferente? Sim. Ponto puta merda. Amara estava completamente incrédula. Ela olhou para o lado e sentiu as bolas de energia flutuando, o poder do tempo de Cronos, o poder vazio do filho de Erebo, a escuridão de Erebo, o poder de adaptação e a absorção dos meus antigos filhos. E muito mais. Não só isso, você está apenas olhando para as divindades. Aqui também estão os poderes demoníacos que ele absorveu na guerra. É. Ela flutuou em direção a um local com a Amara seguindo. Logo as duas mulheres viram o corpo de um demônio gigantesco. Diablo, murmurou Amara. Com a morte de Diablo no passado, Victor não ganhou seus poderes mais significativos, mas apenas seu conhecimento. No passado, eu achava isso estranho, mas não pensei muito sobre isso. Afinal, isso costumava acontecer. Roxane estreitou os olhos. Mas eu estava errada. Não é que Victor não ganhou seus poderes. Seu corpo não estava preparado para absorver o poder de Diablo. Por isso, ele não ganhou nenhum poder. Ponto. Mas isso mudou quando ele se tornou um deus. Roxane aponta para as pernas de Diablo que desaparecem. A essência Nephilim de Diablo está sendo absorvida por Victor. Consequentemente, Darling está se tornando um ser que quebra o equilíbrio. Ponto. Mas por que o sistema não está alertando você sobre isso? Perguntou Amara. Porque isso está sendo feito naturalmente, eu acho. Roxane respondeu, nem ela sabia porque o sistema não estava enlouquecendo com a existência de Victor, ele era claramente um ser que quebrou o equilíbrio por ser um deus do caos. Minha teoria é que, como o processo de Victor aconteceu naturalmente, e ele foi aceito pelos dois primordiais mais autoritários, ganhando assim permissão para ter suas divindades, o sistema não está apontando como um ser que precisa ser erradicado. Ao contrário de Diablo, que tentou forçar sua ascensão de uma forma muito artificial. Ponto. Que irônico, o demônio primordial que queria crescer e se tornar algo maior acabou virando apenas alimento para impulsionar o crescimento de outra pessoa. É assim que a natureza é. Roxane deu de ombros. Amara olhou na direção de um local e perguntou. Roxane, o que é isso? Roxane olhou para o lugar para onde Amara apontava e estreitou os olhos. Ela flutuou naquela direção, diferentemente do espaço em branco onde centenas de poderes diferentes estavam. O que ela viu foi a imagem perfeita do que é o cosmos. Naquele cosmos havia várias pequenas estrelas, mas não foi isso que chamou a atenção das duas mulheres. E sim, duas estrelas específicas. No meio daquele cosmos havia dois sóis enormes, um sol supermassivo feito completamente de energia vermelha e um sol menor feito de energia branca. Ao olhar para o sol vermelho supermassivo, Roxane foi naturalmente atraída por aquela estrela. Assim como Amara foi atraída pelo sol menor. Ponto. Essas são as divindades principais, beijinho e negatividade. Roxane murmurou. Isso não é desequilibrado. Amara franziu a testa. Sim, este aqui. Isso é um problema. Afinal, equilíbrio é essencial para tudo, perguntou Amara. Não sei. Originalmente, Victor é um ser que nasceu no lado negativo da escala. Ele era um vampiro progenitor, um ser da noite. Então ele recebeu Roxane, que é uma árvore mundial de negatividade. Só recentemente, ele adquiriu algum aspecto positivo dentro de si. Você não sabe? Amara olhou para a irmã, incrédula. Roxane estreitou os olhos para Amara. Só porque eu sei muitas coisas não significa que eu saiba tudo. Aliás, você, como a suposta irmã mais velha, não deveria saber disso. Amara sentiu uma flecha perfurar seu peito ao ouvir o que Roxane disse. Mas eu nunca imaginei estar nessa situação ridícula. Eu nem sei como ele me desvinculou do meu planeta e me conectou à sua alma. Essa situação é completamente incompreensível para mim. Amara fez beicinho, triste. Tapa. Roxane dá um tapa na cabeça de Amara. Uguiara. Pare de agir como uma criança, você é mais velho que eu. Ela bufou. Ponto. Tecnicamente, temos a mesma idade agora, afinal, você amadureceu antes de mim. Amara murmurou. O que você disse? Roxane estreitou os olhos. Nada. Amara disse rapidamente. Roxane bufou novamente e disse, você não tem nada a dizer? Ponto. Bem, nosso pai sempre falava sobre a importância do equilíbrio, por isso,
A árvore positiva era enviada primeiro, para depois a árvore negativa. Dessa forma, aos poucos as duas forças vão se equilibrando e garantindo que o planeta cresça saudável. Por que a árvore positiva é enviada primeiro? Roshani perguntou. As características da energia positiva, se utilizadas primeiro, influenciam melhor o crescimento do planeta. Amara toca o queixo, pensando nos ensinamentos que carrega consigo. Por isso, as árvores positivas são enviadas primeiro. Ponto bem, as propriedades da minha energia causam mais mal do que bem ao ambiente. Roshani não negou. Ela viu que se alguém quisesse criar um planeta, seria mais lógico enviar a energia que alimentaria o planeta e depois enviar a energia negativa que tem propriedades mais destrutivas. Sim. Nunca vi um caso em que a árvore negativa tenha sido enviada primeiro para criar um planeta, disse Amara. Sempre foram as árvores positivas. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos assumir que esse desequilíbrio não é saudável. Portanto, Darling deveria comer mais deuses bons de agora em diante. Uma dieta equilibrada é sempre boa. Roshani falou. Por que você está falando como se os deuses fossem lanches para Victor? E não é isso que eles são? Roshani perguntou confusa. Bem. Lembrando-se da aparência imponente da forma de dragão de Victor e do horror cósmico dentro dele. Você tem razão. Enquanto olhavam para aquele cosmos sem se aproximar, Roshani e Amara perceberam que aquelas estrelas menores eram as divindades que os deuses podiam sentir de Victor se ele assim desejasse. Eu tenho uma teoria. Vem aqui comigo. Amara voou de repente em direção ao espaço em branco. Ao ver Amara indo em direção a uma divindade, Roshani estreitou os olhos e rapidamente seguiu sua irmã. Parando em frente a uma esfera transparente que parecia uma bolha de sabão, Amara tentou tocá-la lentamente. Espere, o que você está fazendo? Roshani segurou a mão de Amara. Só um experimento. Esta é a parte mais profunda da alma de Darling. Não vou deixar você fazer um experimento aqui. Os olhos de Roshani brilharam quando ela apertou ainda mais a mão de Amara. Embora sua mão doesse muito, Amara não demonstrou, confie em mim, não quero prejudicar meu próprio planeta. Se o que tenho em mente funcionar, será benéfico para nós dois. Explique o que você quer fazer primeiro. Se minha hipótese estiver correta, esse cosmos é o espaço ativo dos poderes de Darling, então se jogarmos esses poderes adormecidos nesse espaço, ele não deveria ganhar uma nova divindade. Divindade não é repolho, Amara. Você não consegue vencer uma tão facilmente. Bem, isso é verdade. Mas não custa nada tentar, certo? Certo, mas não use o poder do vazio, é muito perigoso. Explore o início destes dados em N0 Verbin. Poder do vazio? O que você estava prestes a pegar? O. Ela engoliu em seco e se afastou daquela esfera transparente. Roshani olha alguns poderes próximos e escolhe um orbe dourado. Olhando para a esfera na mão de Roshani, Amara perguntou, o que é isso? A essência de Gabriel é apenas pura energia de luz, não é prejudicial para Darling, mesmo que algo aconteça, ela apenas curará a alma de Darling. Boa escolha. Amara assentiu. As duas mulheres voam novamente para o limiar dos dois territórios e, ao chegarem, Amara olha para sua irmã com um olhar expectante. Prossiga. Se isso falhar, a culpa será sua. Mas você também está participando. Mas foi ideia sua. Tudo bem. Faça logo. Roshani joga a esfera para o lado do cosmos. A esfera flutua por alguns segundos sem que nada aconteça até que, de repente, ela é puxada à força por um terrível centro gravitacional, e no momento seguinte, a esfera colide com o Sol branco. Visivelmente, o Sol branco cresce alguns centímetros, os dois esperam mais alguns segundos, e nada acontece. Bem, ele foi alimentado. Roshani ia dizer algo, mas parou quando ouviu a irmã gritar. Incrível! Ela olha para a irmã e a vê usando a luz dos anjos em suas mãos. Como você pode usar isso? Não sei, só sinto que posso agora. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 928, Amara e Roshani. Como você pode usar isso? Não sei, só sinto que agora posso. Roshani estreita os olhos. Espere aqui. Ok. No momento seguinte, ela retorna com o poder vermelho na mão e o joga no cosmos novamente.
Desta vez não houve segundos de atraso, a esfera vermelha voou direto em direção ao enorme sol vermelho, mas diferentemente do sol menor, o sol supermassivo não mudou. Um poder sombrio começou a cobrir o corpo de Roshani. Ah! Interessante, agora entendi. O que era aquela esfera? O poder das trevas de um demônio das sombras. Ponto. E agora você pode usá-lo? Não só eu, Darlene também pode. Amara fez beicinho quando viu a escuridão ao redor da irmã, porque seu poder é mais forte que o meu. Provavelmente porque minha conexão com Darling é mais forte. Minhas raízes estão profundamente conectadas a Darling, enquanto você é apenas um pequeno broto sem raízes. Roshani sorriu condescendentemente, um sorriso que irritou muito Amara. Amara ficou em silêncio enquanto rangia os dentes. No momento seguinte, um poder branco começou a surgir de seu corpo. Ponto. O que você está fazendo? Fundindo-me ainda mais profundamente com meu planeta. Espera aí, o quê? Você consegue se fundir com o Victor conscientemente? Claro que sim, afinal, sou uma árvore anciã da positividade, sem mencionar que essa habilidade é uma habilidade básica das árvores positivas. Dentro da alma de Victor, as raízes da árvore da positividade começaram a penetrar cada vez mais fundo em sua alma até que ele chegou ao mesmo lugar que Roshani. Consequentemente, à medida que as raízes se aprofundavam, o poder da luz dos anjos nas mãos de Amara começou a ficar mais forte, assim como o menor sol branco começou a crescer um pouco mais. Quando as raízes chegaram ao mesmo lugar que Roshani, Amara chegou a um ponto em que não conseguia mais se separar de Victor. Ponto. Você tem certeza disso? Não vou perder para minha irmã mais nova aí, quer eu queira ou não, sei que não posso fugir de Victor, então essa decisão é a mais sensata. Roshani torceu os lábios, o espírito competitivo de sua irmã era grande demais. De repente, Amara desaparece em uma luz de anjos e aparece novamente com uma esfera branca nas mãos. O essencial do Michael, Roshani murmurou. Com isso, Darlene terá atributos radiantes em seu dano. Ele queimará criaturas das trevas com 100% a mais de dano. Amara joga a esfera no cosmos, e novamente a esfera é absorvida pelo sol branco. Por que você está falando como se isso fosse um RPG? E por que você está chamando ele de querido? Amara ignora Roshani, e a testemunha começa a rir. Ah, esse poder. Seu corpo está coberto de chamas douradas. Roshani estreita os olhos e então olha para os poderes negativos, e com um aceno de mão, centenas de poderes voam em direção ao cosmos, até mesmo o corpo de Diablo está junto. Com exceção do corpo de Diablo, tudo foi absorvido pelo sol vermelho. Amara permaneceu em silêncio incrédula diante desse absurdo, quando de repente um pilar de energia negativa explode de Roshani. Ah, o poder! O poder! Amara estreita os olhos ao ouvir isso, ela não gostou nada disso. No momento seguinte, ela faz o mesmo que Roshani, pega todas as esferas de atributos positivos e as joga no sol branco. De repente, o sol branco cresceu várias vezes, ficando apenas um pouco menor que o supermassivo sol vermelho. Um pilar de puro poder saiu do corpo de Amara, e ela riu. Ah! Essa sensação de poder crescente era muito emocionante. De repente, as duas irmãs estremeceram visivelmente e pararam de se mover. Seu poder também parou de subir na forma de um pilar. Você sentiu isso? Perguntou Amara. Sim. Eu senti. Os dois se olharam por um momento e conversaram. Porra! Logo os corpos das duas mulheres foram puxados à força pelo cosmos. Uau! Se eu morrer, juro que voltarei à vida para matar você, Amara. Não me culpe. Foi você quem usou todos os poderes como um louco. Cadela. Roshani ia fazer alguma coisa, mas seu corpo foi absorvido pelo sol vermelho. No momento seguinte, o corpo de Amara foi absorvido pelo sol branco. Enquanto isso acontecia, o corpo de Diablo foi dissolvido nesses choques de poder e se tornou uma nova pequena estrela no cosmos, ao mesmo tempo em que o espaço que delimitava o cosmos do espaço branco dos poderes começou a encolher. O cosmos rapidamente começou a engolir todo o espaço branco, levando consigo todos os poderes armazenados ali. É claro que tal mudança também teve um impacto na realidade. Ponto. Vamos colocar as cartas na mesa primeiro. Victor para de falar e abre bem os olhos. De repente, ele toca o peito e faz uma expressão como se estivesse com muita dor. Ponto. Victor. Tosse. Victor tossiu sangue vermelho carmesim.
Vencedor? Ana rapidamente sai do colo de Victor e segura seu corpo. Perséfone faz o mesmo. Victor fala em linguagem dracônica: liberte. O espaço fechado que Victor havia selado se desfaz. Sua consciência começa a ficar pesada. Aconteceu alguma coisa no meu corpo. Não se preocupe, vou ver o que é. Ele tenta falar calmamente como se nada tivesse acontecido, mas isso só deixa as expressões das meninas ainda mais preocupadas. Logo sua consciência se esvai. A última coisa que ele vê são os gritos preocupados das duas mulheres. No momento seguinte, ele desperta dentro de si no que parece ser o cosmos. À distância ele pode ver duas gigantescas árvores do mundo cujos galhos abrangem toda a sua existência. O núcleo dessas árvores gigantescas parecia ser formado por duas estrelas supermassivas, uma branca e a outra vermelha. Victor estreita os olhos ao ver a situação interna de sua alma. Seus poderes não divinos estavam sendo forçados a se unir a um dos grupos pertencentes àquelas duas estrelas, e aqueles poderes que vinham de outras fontes criavam novas estrelas neste cosmos. Nenhum dano prejudicial estava acontecendo devido à robustez de sua alma, e porque as duas mulheres o estavam protegendo disso, mas devido à mudança abrupta na base de sua existência, seu corpo físico foi danificado, o que o levou a desmaiar. Algo que também não era um problema. Ele podia ver que seu corpo de dragão já estava se curando do dano, e ele estava sendo apoiado por Amara. Falando das duas mulheres, Victor olhou para Roxane e Amara de 6 anos no chão. A aparência das duas mulheres mudou completamente, especificamente seus cabelos. O cabelo vermelho carmesim de Roxane se tornou um cabelo de pura energia vermelha. O antigo cabelo dourado de Amara foi substituído por energia branca pura, assim como o de sua irmã. O que você fez? Desculpe, querida. Os dois disseram ao mesmo tempo enquanto Seiza permanecia no chão. O que você fez? Victor perguntou novamente, dando ênfase a cada palavra dita. Os corpos dos dois tremeram com o tom extremamente sério de Victor. Ele nem sequer aceitou as desculpas. Isso é maldade, isso é maldade. Roxane estava suando frio como um porco esperando para ser abatido. A única coisa que ela queria para si era deixar Victor bravo com ela. Algo extremamente difícil considerando quem é Victor, alguém que cuida muito bem da família. Temendo esse possível futuro, ela não perdeu tempo em jogar a irmã na cara dele. Foi culpa da Amara. Mentiroso. Mentiroso. Eu só usei o poder uma vez. Você estava muito animado e acabou usando mais poderes. Consequentemente, acabamos sendo sugados pelos dois sóis. Enquanto discutíamos o potencial de Ana, eu a levei ao lado mais profundo de sua alma para mostrar seus poderes adormecidos. Então ela teve a brilhante ideia de alimentar as estrelas que representavam sua divindade de beijinho e negatividade. Quando ela viu que nós ficamos mais fortes, e você também, ela mergulhou ainda mais fundo em sua alma e começou a lançar mais poderes estelares. Mentiroso. Mentiroso. Eu só joguei o poder uma vez. Você estava muito animado e acabou jogando mais poderes. Consequentemente, acabamos sendo sugados pelos dois sóis e isso aconteceu. Ela apontou para sua aparência alterada. Acabamos nos unindo às duas divindades. A culpa é sua. Foi você quem teve a ideia. Você lançou mais poderes. Victor coloca a mão na testa enquanto ouve o gear das duas mulheres que jogam a culpa uma na outra sem parar. Chega. A voz estrondosa de Victor ecoou por toda parte. Oi. Ambos tremeram. Explique desde o começo o que aconteceu e não minta. Os dois assentiram e começaram a conversar sobre o que fizeram. Poucos minutos após terminar de explicar, Victor sentiu a cabeça latejar. Parecia que juntar Roxane com a irmã a deixou mais burra. Victor respira fundo, e decreta. Até que eu entenda a consequência que você causou, você está proibido de entrar nas profundezas da minha alma. Como um decreto dado por Deus, a habilidade dos dois de entrar nas profundezas da alma de Victor foi completamente proibida. Embora estivessem ligados a Victor, esse corpo e alma ainda eram de Victor, portanto ele tinha maior autoridade ali. Eu não tinha acesso a esse lugar de qualquer maneira. Amara murmurou. Para ela esse castigo não valia muita coisa, afinal, ela só podia ver a alma profunda de Victor com a permissão de Roxane. O que não aconteceu com Roxane, para a Mulher Vermelha esse castigo foi muito cruel. Impossível. Roxane disse em choque.
pois ela ir até as profundezas da alma de Victor e descansar lá, era um dos seus maiores prazeres. Ela gostava da sensação acolhedora daquele lugar. A culpa é sua, Amara. Roxane gritou com pequenas lágrimas nos olhos enquanto começava a estrangular Amara. O guiar. Querida, você está brava comigo por sua causa. Victor ignora as duas mulheres por enquanto e espalha seus sentidos por toda a sua alma. Com o conhecimento que adquiriu, ele agora pode entender melhor sua situação. Após analisar todo o estado da alma, ele disse, entendo. Ao lançar esses poderes nos sóis, eles eliminaram todos os vestígios de mortalidade da minha alma, mudando assim toda a base interna da minha alma, e por causa disso meu corpo físico sofreu danos, hein? O ponto de vista se torna mais alto, e agora ele pode ver toda a sua alma. No total, agora existem 3 reinos. O reino onde seus poderes estão localizados, que antes era seu mundo interno. O reino que são as conexões que ele tem com outros seres e planetas. E a parte mais profunda da alma, onde se localizava a representação física e espiritual de si mesmo. Indiretamente, esses tolos me ajudaram a progredir na divindade com suas piadas bobas. Ele também sentia que agora podia usar outros poderes com mais facilidade. Ele estala o dedo, e um pequeno buraco negro aparece em sua mão. Escuridão primordial de Ereb vazio. Em vez de se tornarem divindades, tornaram-se partes da minha divindade da negatividade. Todos os poderes que são nutridos pela energia negativa foram para a divindade da negatividade, e todos os poderes que são nutridos pela energia positiva foram para a divindade Bejin. Victor olhou para uma estrela. O que é isso? Ele não conseguia ler aquele poder, apesar de ser seu, e não conseguia ver os efeitos que tinha sobre si mesmo. Mas ele sabia de uma coisa, aquela estrela não era uma divindade, mas sim uma característica. Victor olhou para Roxane e Amara. Vocês sabem o que é isso? A pergunta de Victor faz Roxane parar de aplicar o mata-leão em Amara. As duas irmãs olham para onde Victor está apontando. Não sabemos, disseram os dois em uníssono. Victor estreita os olhos. A partir de hoje, não toque em nenhuma parte da minha alma sem minha permissão expressa, ok? Ponto sim, querido, Victor. Victor assentiu satisfeito. Embora o que eles fizeram o tenha beneficiado, isso ainda não muda o fato de que eles estavam brincando com uma parte importante de sua existência. Qualquer erro poderia levar a vários problemas para ele. Voltarei, enquanto isso aprenderei as mudanças que você fez, refletirei sobre o que você fez de errado e criarei outro mundo interno para mim. Sim, faremos isso. Eles responderam como duas crianças que foram pegas fazendo algo estúpido. Se eu perceber que você não aprendeu nada, punições serão dadas de acordo. Os olhos de Victor brilharam levemente. Amara e Roxane apenas assentiram rigidamente. Quando Victor desapareceu, Amara e Roxane ficaram em silêncio. Espero que ele me perdoe, Roxane suspirou. Ele vai te perdoar, afinal, ele te ama. Amara não estava preocupada. Idiota, você não entende, dessa vez o Darling está realmente chateado. Ele não fez nada porque viu que o dano não foi grande e ela se beneficiou, mas se algo assim acontecer de novo, pode ter certeza que ele não terá misericórdia. Ele não vai me bater, nem me matar, ele não faz isso, ele me ama demais para isso, mas ele vai parar de me abraçar, de me mimar. Para mim, como esposa dele, é o pior castigo. Não faz diferença nenhuma para mim. Idiota, vai ser pior para você. Lembre-se que você está aqui há pouco tempo. Ele pode muito bem te substituir. O rosto de Amara era oposto. Impossível. Ele não pode fazer isso. Estou profundamente ligado a ele, a menos que ele toque minha alma e transforme meu ego atual em um que o agrade. Ele pode controlar almas, Amara. Amara ficou em silêncio, e seu rosto começou a escurecer visivelmente. Isso é ruim. Estou ferrada. Roxane assentiu. É melhor você se comportar de agora em diante. Amara concordou. Ela não queria que seu ego fosse mudado. Mesmo que o corpo fosse dela, não seria ela. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.